as verdades de Deus serão entendidas pelo Espírito de Deus. Nos ensina o coração. Mas a alegria que eu sinto por vê-los, esta eu peço a Deus que traduz. Quando Beth soube que não viríamos há 3 domingos atrás, ela olhou um sorriso bem grande, os olhos úmidos, e disse: não tem importância. Deus sabia de ti. Mas porque meus movimentos estão ainda que melhorando, são movimentos que me impedem, ela entendeu, tem ficado comigo. No segundo domingo, em que ela soube que não viríamos, ela já imediatamente disse: mas nós vamos ter o nosso culto logo, né? Ela queria louvar a Deus em espírito com os irmãos. E onde 2 ou 3 estivéssemos reunidos, ela tinha certeza que a promessa seria cumprida. Na terceira vez que não pudemos vir, essa doeu. Mas a saudade aumentou o prazer de vê-los. Eu não fiquei sem estar com os irmãos da igreja. Muitos estiveram lá. Companhias gostosas, conversas boas. E se Vadislau não veio à igreja, a igreja foi a Vadislau. Não tem nada de bom, né? Mas é agradável estar juntos aqui. Isso faz parte deste contexto. O que foi falado com as crianças, o que temos a conversar mais. O título que coloquei aqui para a mensagem é Personalidade Centrada em Deus. Eu não gostaria que essa espécie de título, enfim, caísse no lugar comum. Mas eu tomei de empréstimo de um professor, tem escrito o chamado Poitras. Ele tem escrito muitos livros com este centrado. Ele tem aí hermenêutica centrada em Deus, aritmética centrada em Deus, sociologia centrada em Deus, hermenêutica centrada em Deus. E é um dos homens que influenciou muito a minha vida, e eu já venho trabalhando num livro que vai sair agora, né, chamado Personalidade Centrada em Deus. Muito das visões de Poitras têm sido colocadas. Qual o sentido para nós agora? Em vez de pensar neste título como se ele fosse uma excrescência na vida. Por exemplo, alguém me disse: pastor, eu sou da área das exatas. Eu nunca li um livro fora da área de exatas. É difícil estabelecer um programa de vida desse jeito. Como é que eu vou dizer boa tarde a alguém se eu só sei as coisas exatas? Eu vou dizer à pessoa: olá, unidade. No encontro com a minha unidade, formamos uma pluralidade. Ou a criança que diria 1 mais 1. Vamos lá. 1 mais 1, 2. E que isso é o princípio de tudo. Tudo que nós começamos a falar, começamos uma base aritmética. Eu sou, vocês veem um, eu vejo muitos. E quem é este um no meio de mim? No meu caso, por exemplo, eu sou Vadislau ou Lau?
Iniciei a minha vida em Cristo bem jovem, no meio de mocidade, muita gente, na organização Palavra da Vida. E lá desenvolvi o início do meu ministério e me chamavam de Lau. Mais tarde, eu começava as palestras dizendo: meu nome é Lau, meu apelido é Vadislau. Estabeleci uma identidade, a identidade de um jovem com nome próprio. E ali nós tínhamos os amigos com apelidos, com reconhecimentos. Eu lembro de muitos deles. O Robinson, o Pirulão. Muita gente nunca soube o nome desse. Para todo mundo ele era o Pirulão. Pessoas que ainda hoje, Neto, Venâncio Gomes Neto, meu primo, parece um Papai Noel. Barba branca, cabelo branco. Essas identidades, esses reconhecimentos, é que fazem quem nós somos. É claro, você tem uma visão de você mesmo diferente da realidade, eu também. Por exemplo, eu sou muito magro. E às vezes, quando olho no espelho, eu me assusto. Tem um estranho dentro de casa. É um estranho no espelho. Porque nós temos uma ideia de quem somos sem que possamos nos observar. Nós não nos observamos, observamos os outros. E somos como reflexos. Reflexos das pessoas, num certo sentido, interior. Eu sou formado pelas pessoas que estão ao meu redor ou com as pessoas que estão ao meu redor. Mas há também uma outra visão em que eu sou artista, eu sou ator. E eu passo uma imagem aos outros segundo o que as pessoas ou querem de mim, se eu quiser ganhar alguma coisa, né? Se eu quiser barganhar, eu finjo que sou aquele que você acha que eu deveria ser. Ou se eu quiser comandar vocês, eu passo por aqueles que é senhor. Se você gosta de poder, eu viro um mandão. Se você gosta de agradar, eu viro agradador. E aí eu vou vivendo no meio de vocês com as 1000 caras que eu pretendo ter. Mas na realidade, quem é que nós somos? O texto de João e a pessoa de João Batista, o texto do Evangelho de João e a pessoa de João Batista nos fornece um testemunho sobre a personalidade humana. Eu vou ler uma parte do texto, é o João 1, 1 a 36, não vou ler tudo isso, mas deixe-me ler o início. Diz a palavra: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz.
mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo o homem. Eu vou ler até aqui. Testemunho é uma palavra que tem sentidos diversos. Um dos sentidos de testemunha é aquele que pode comprovar. Um outro sentido, e anterior, no original, está ligado à palavra martírio. Os mártires testemunharam com tudo o que eram, com a própria vida, as coisas em que creram, as coisas em que viram. Isso dá um sentido à identidade da pessoa. Em primeiro lugar, no capítulo 1, do versículo 6 a 14, há o testemunho da verdadeira personalidade. A palavra de Deus diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Três aspectos em que nos dão a ideia de uma única personalidade existente. A Bíblia diz que Deus disse a Moisés para dar testemunho a Faraó e ao mundo. O eu sou me enviou. E só existe um eu sou, uma personalidade válida, eterna, autônoma e suficiente. Este é Deus. Mas desde Freud, nós sistematizamos um pensamento muito antigo. Vem lá do Éden, com Caim, com Adão, com Caim, e depois passa pelo pensamento total, pelo pensamento popular, mas sistematizado por Platão, por Aristóteles, e chega a Freud, de que existe em cada um de nós uma personalidade dependente e autônoma. E é este o pensamento que todos nós temos e que eu não posso evitar na minha vida. Afinal de contas, eu cresci freudiano, fui educado no mundo freudiano. Eu abro um livro e ele é Freud. Agora ele vai dizer, não, mas existe anti-freudianos. Pois é, tudo que é anti é referente. Os que se caracterizam contra Freud não escapam a serem freudianos. Nós projetamos uma identidade que pretende ser autônoma, que pretende ser independente e que tem características firmadas, imutáveis. O brasileiro sabe bem o que é isso. Havia uma música antiga, os mais novos nem vão lembrar, mas que dizia oi, o pau que nasce torto não tem jeito, morre torto. E eu sou baiano. Esta ideia de que ninguém muda, frase popular aí das ruas, eu sou mais eu, por cima de mim, nem avião, porque se derrapar não passa. Nós queremos manter o que somos. Não, eu sou assim mesmo, pastor. É o meu jeito de ser, e ninguém vai me mudar, não. Mas não é verdade. A palavra de Deus diz que o Senhor criou Adão do barro e o moldou como se molda o barro. Eva foi tirada da costela de Adão e formada uma mulher. A Bíblia também diz que Deus criou o homem de maneira maravilhosa.
entretecida no ventre da mãe. Há um reconhecimento de que há algo maravilhoso, que Deus criou o homem com um ser belo, um ser profundo, um ser com capacidade alta. E diz a própria Bíblia que um dia caímos desta beleza, caímos desta altura, fomos à profundidade do pecado. O homem que foi criado para refletir o verbo de Deus, para refletir a luz de Deus, para conhecer a sua origem, seu propósito, sua finalidade, este homem deixou de conhecer-se. O pastor Davi acabou de se referir às pessoas que querem encontrar a si mesmo. Imagine eu neste hotel indo de quarto em quarto perguntando se eu estou lá. Abri a porta. Eu estou aí. Mas no terceiro quarto eu vou apanhar. Se continuar, vão me botar para fora. Porque é claro que eu não estou no lugar que eu procuro, que sou eu quem procura. Nossa referência de personalidade não está em nós mesmos. Está uma incongruência. Já ouviram falar das duas baratinhas que foram colocadas dentro de uma caixa de fósforo? E uma comeu a outra e a outra comeu a uma? Desapareceram? É incongruente isso, não é? E no homem que deu um salto mortal, enfiou os pés na boca e desapareceu. É incongruência? Pois é, fixar a minha personalidade dentro de mim, uma personalidade que além de autônoma, e toda essa independência é somente interior, é incompreensível, não pode ser conhecido. Porque a nossa personalidade foi criada na única vida que é possível, a vida de Deus. E fora da vida de Deus, somos seres à cata de personalidade e não à procura do conhecimento do nosso verdadeiro eu. Quem tem o Senhor Jesus, quem tem a Deus, manifesto em Cristo, tem sua identidade, seu nome, na dependência da sua personalidade, personalidade de Deus e do seu nome. Quem não tem, passa a refletir qualquer coisa no mundo. É como imprint da psicologia do pato. Não, brincando. Da experiência psicológica com o pato. Assim que o patinho eclode, labica a casquinha do ovo, ele segue a primeira figura em movimento. Houve caso de patinhos seguirem o fazendeiro, bem conhecido. Nós, sem Deus, seguimos outras imagens. Não temos imagem de nós mesmos. Como é que eu vou projetar dentro de mim uma imagem escura de mim mesmo, se eu não me conheço? Então eu vou seguir outras imagens em forma de pessoas, em forma de madeiras, em forma de animais, em forma de ideias. E é assim desde Caim e Abel até os dias de hoje, que homens sem propósito de vida, sem finalidade, sem saberem o que são, passam a adorar a criatura em vez de adorar o Criador. E formam as suas personalidades nesta base.
Alguém escreveu aí desse, como chama esse porta-treco da internet? Facebook, isso. Alguém escreveu lá que a felicidade de conhecer a si mesmo é maior do que a felicidade de conhecer o outro. Meu pai. E a pessoa disse que isso era cristão. Não. A palavra diz assim, que eu só vou conhecer a mim mesmo se conhecer o meu Criador. E conhecendo o meu Criador, vou conhecer a mim mesmo. E o resultado de eu conhecer a Deus e ser conhecido por Ele é que eu vou conhecer o meu próximo com amor. Esse é o pensamento. Houve um homem chamado João. Deus disse que houve um homem chamado João. E diz que este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. Veio entregando como mártir a sua vida para espelhar a verdade do seu Criador. Ele não era luz, ele era espelho da luz. Eu vou repetir aí a ilustração antiga para que reconheçam. Um homem estendeu um cabo sobre as cataratas do Niágara e chamou multidão de gente para vê-lo atravessar andando por cima do fio. Quando chegou do outro lado, depois dos aplausos, ele perguntou: creem que eu possa voltar? É claro, quem veio, volta. Alguns duvidavam, mas não tinham nem coragem de falar. Mas um lá disse: volta! E ele voltou. 2 vezes, ida e volta. Foi aclamado. Aí ele então disse: agora eu quero que me digam, há alguém aqui que creia que eu possa ir de novo? Quem já viu 2 vezes? A 3ª vez. Eu creio. Ele falou: então eu vou voltar com um carrinho de mão. Crê nisso? Creio. Aí ele arriscou. Então o flambulista disse: se você crê mesmo, entra no carrinho de mão. Aí veio aquele clássico e. A fé é algo assim. João creu a ponto de entrar no carrinho de mão. Fé é isto. E ele entregou-se totalmente como mártir, como testemunha da verdade, a viver a personalidade de Deus. Adiante aqui um pouco, diz a palavra: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quando alguém crê no Senhor Jesus Cristo, com esta fé que entrega a vida na verdade de Deus, diz a palavra que ele nasce de novo, ele nasce da personalidade, ele recebe do eu sou a capacidade de ser. Ele já não está mais segundo os ventos da idolatria. Meu pai foi o maior homem do mundo, diz alguém. Eu quero ser como meu pai. E o outro diz: meu pai foi o pior homem do mundo. Eu jamais quero ser como meu pai. Quer aquele que idolatra o pai, quer o que o rejeita, ambos estão presos à imagem do pai ou da mãe.
ou do tio, ou do vizinho, agindo ou reagindo em função de não conhecer outra figura. Eu sei que não é da experiência de vocês nunca ficaram com raiva de ninguém, eu sei, mas eu tinha um inimigo. Eu era pequeno, ele era maior. E eu tinha coração de oprimido. Eu pertencia ao movimento dos meninos sem força. E quando eu via este inimigo andando na calçada, eu sabia o que fazer. Eu mudava de calçada. Até que um dia meu pai falou: filho, por que você muda de calçada? Eu falei: pai, senão eu vou apanhar. Ele disse: mas você já está apanhando se você muda de calçada. Você tem que tomar uma providência. Bem, na minha cabeça de criança eu tomei. A providência foi errada, mas eu não sabia do que meu pai estava falando. Eu chamei minha irmã. E olha, ela bateu nele. Mas o que meu pai queria dizer é: use o que você tem. O que é que você tem? Pai, tudo que eu tenho nessa hora é grito. Quer eu corra, quer eu apanhe, que saia ou pedido de socorro, ou ai, ai, ai. Conversa com ele. Mas como que eu vou conversar? É simples. Na Bíblia está escrito: o presente dado em secreto aplaca o ânimo. Meu pai comprou um presente e disse: nós vamos levar lá para ele. Eu falei: pai, vai passar recibo da minha covardia? Está escrito na Bíblia, meu filho. Então vamos lá. Cada passo próximo da casa do menino, meu coração batia. Eu lutava com duas ideias. Uma é: vou ter que correr e deixar meu pai sozinho. E havia uma oração: Deus, faça meu pai com uma porrada só derruba aquele. Porque eu queria ver a coisa quebrar. Chegamos à casa do rapaz, papai bateu a porta, apareceu o pai do menino. Nós viemos fazer uma visita, meu filho é amigo do seu filho, ele está. O pai falou: tá sim. Fulano! E não aparecia. Fulano! E não aparecia. O cara estava escondido no forro da casa. Falei: caramba, será que ele ficou com tanto medo de mim? Eu me imaginei um super-homem. Fiz até assim. Aí o pai o chamou. E eu então passei o presente para o menino, ensaiado com o meu pai. Olha, eu vim trazer isso daqui para você como um sinal de amizade. E boca de siri. Fiquei quietinho como o papai ordenou. Aí papai explicou pro pai do outro: seu filho e meu filho estão na mesma classe, eles não se conhecem muito bem, e meu filho achou que devia se aproximar. E eu pensei, então, ele trazer um presentinho de aproximação. No dia seguinte, na escola, eu me lembro, na esquina estava o rapaz. Era um cavalo de forte. E eu ali, meio arrastando na sarjeta, sem jeito, chegando perto, como cachorrinho vadio, balançando o rabo. Quando chegou perto, ele disse: o que foi ontem? Ele falou: não precisa explicar. Fiquei com medo que seu pai viesse para bater, e papai era diretor da escola. Mas eu imagino hoje o menino vendo os dois andando e os pensamentos
Eles vêm aqui para cortar meu cabelo, vão arrancar minha orelha, vão me apedrejar, e fugiu. Mas quando percebeu que era um presente, deu um alívio. E o presente foi dado em secreto. Ninguém sabia por quê. Ele me esperou na esquina, no primeiro aluno que passou de... Ele agora é meu amigo, hein? Eu não sei se vocês vão fazer isso com aquele cara para quem vocês devem lá na loja. Mas o que eu estou querendo levantar é esta noção de ter uma personalidade vadia. Uma personalidade, ou uma ausência de personalidade, uma personalidade artificial. Esta personalidade freudiana, pretensamente autônoma, nós vamos viver como um navio ao sabor da tempestade. Vamos viver refletindo o outro, agindo ou reagindo em função do comportamento das pessoas. Mas em Cristo, projetando a sua luz, nascidos de novo, temos um caráter em formação e temos participação na personalidade de Deus, por sermos filhos de Deus. Somos participantes da sua própria natureza, não como deusezinhos, mas adotados, como disse Pedro, recebemos todas as bênçãos e podemos reconhecer quem somos, individualmente e corporativamente. O segundo testemunho está nos versículos 15 a 20, onde ele diz: João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse: o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. O segundo testemunho é o do homem que sabe o que ele não é. Interessante, porque começa aqui com as perguntas. Lá estava um profeta profetizando a multidões, sendo seguido por multidões, e os homens religiosos mandam perguntar: quem é você? Você é porventura o Cristo? Esta pergunta é bem moderna. Na música brasileira de hoje, tem gente que afirmou que é mais famoso do que Jesus Cristo. E nem foi original, porque os Beatles já tinham declarado isso. E muitos vieram dizendo ser o Cristo, e nós mesmos pensamos que somos. Vamos lá em casa. Por anos e anos eu quis mudar minha mulher. Como era bom, eu queria uma mulher que fosse a minha cara, sem barba, mas bonitinha, mas que fizesse os meus desejos, satisfizesse os meus desejos. Uma pessoa de uma igreja no exterior se aproximou dos dois pastores, Davi e eu, e disse: pastor, ora por mim, para que eu consiga uma serva. E a observação foi: olha que cara maduro, pedindo uma serva do Senhor. E ele disse: não, eu quero uma serva minha mesmo, passar minha roupa, cozinhar meu feijãozinho. Nós queremos manipular o mundo ao nosso bel prazer. E o que João faz aqui
Este é o de quem eu disse: o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Eu não sou o Cristo. Eu não sou o profeta, ele disse. Eu sou a voz do que clama no deserto. Ele sabia quem ele não era. E esta é a primeira atitude externa do homem que tem uma personalidade centrada em Cristo. Ele não adora seu ambiente. Ele não adora o outro. Ele não vive em função do ambiente, nem em função do outro. Vamos pensar o seguinte: eu sou alma e corpo numa unidade. Tudo o que eu tenho na minha alma finaliza no meu corpo. Então, por exemplo, você diz que não está entendendo o meu sermão, eu vou chorar nos olhos. Vou ficar tristezinho, vou para casa, ele não entendeu, eu vou chorar nos olhos. Da minha alma, eu finalizo no corpo. Se você chega para mim e diz: o senhor vai acertar comigo lá fora, eu tremo. Eu vou produzir mais adrenalina, vou fazer funcionar, além das adrenalinas, fazer funcionar o fígado, vai dar um desarranjo mais embaixo, eu vou ficar vermelho porque eu tenho pressão alta, e vai ver até sair fumaça da orelha. Meu corpo vai reagir às minhas impressões da alma. E se o meu corpo sofre e eu me entrego ao sofrimento do meu corpo, eu posso causar problemas na minha alma. Posso ter um problema físico que me cause depressão, ao qual eu não vou poder me entregar. Agora, além desta unidade corpo e alma, a minha personalidade é influenciada pelo meu ambiente. Eu me lembro dos meus filhos, que um deles uma vez estava muito vermelho, muito cor de abóbora. E a médica disse: para de dar cenoura para esse menino. Olha o que o cara está tendo. Caroteno. Quem entendeu, entendesse. O ambiente me influencia. O que eu como, o lugar onde eu vivo, a altitude. E as pessoas que me cercam. Eu interajo com elas. Então eu sou interiormente motivado, meu coração é que me motiva, e eu sou condicionado pelo exterior, pelo ambiente. O que é que está sendo proposto por João? Que tenhamos a plenitude de Cristo. Ele é a nossa vida. Deus é o nosso ambiente, nele nos movemos e existimos. Ele nos dá respiração, alimento e tudo mais. Se o meu coração estiver cheio de Cristo, em sua plenitude, e eu exteriormente estiver vivendo sob a graça de Deus, o controle de Deus, minha personalidade pode ser exuberante. Como que é formada esta personalidade em Cristo? Os homens sem Deus são controlados pelo pecado. Por que eles não têm uma motivação interior que não pense somente de si mesmo? Por que essas pessoas não têm visão de esperança a não ser nesta vida? Porque elas têm de levar o melhor
porque elas estão sozinhas para a própria manutenção, porque elas têm que conseguir o que pretendem e não vão receber de graça, vivendo num mundo de pecado, num mundo hostil, num mundo de competição, eles vão espelhar o melhor que podem ter da personalidade dos outros. É aquela história, o que você vai querer ser quando crescer? Querer ser que nem o papai, que nem a mamãe, o outro menininho disse, eu vou querer ser gente grande. Esses ideais que nós temos de pessoas são candidatos à frustração. Ninguém é perfeito. Como eu sempre digo, o melhorzinho baba. E toda quebra de qualidade é o defeito que queríamos evitar. Temos um ideal de vida. Cada vez que esse ideal não for atingido, deprimimos-nos na nossa personalidade. Então, ou nos achamos em excesso, ou nos diminuímos. Novamente vai a ilustração daquele garotinho que os meus filhos tomavam conta. Entrou na sala, magro que nem espiga sem milho, e disse, eu sou o homem mais forte do mundo. O pai o chamou de lado. Meu filho, não faça isso. Você é magrinho, você faz isso, todo mundo dá risada. Ele entra na sala de novo e diz, o homem mais fraco do mundo. E espelho da nossa vida. Nós vivemos numa montanha russa. Meu ideal é ser alto. Por isso que eu gosto do Daniel, meu filho. Eu me sinto alto. Não gosto do Davi, que é mais alto do que eu, me deixa pequeno. E como eu posso evitar isso? Minha vida é uma montanha russa. Não, o que eu quero é ser rico. Ganho na loteria no Brasil e como todo mundo que rouba aqui vai para Miami. Compro uma casa maravilhosa, uma mansão, 4 acres, 8 apartamentos dentro da casa, 12 banheiros, se isso é necessário. E sou feliz da vida. E, de repente, do meu lado, como é o nome do cara do Microsoft? Vocês sabem. Ele compra a casa do meu lado. Eu que era tudo, no dia seguinte, sofri os efeitos do furacão psicológico. Sem Deus, nós não temos uma referência fixa. E temos uma lei. A lei que é sempre a lei do mais forte. A lei do poderoso, que esta é a lei do pecado. Mas a palavra de Deus diz que na plenitude de Cristo temos graça sobre graça. Então o meu tamanho é o tamanho da minha gratidão a Deus por ter me feito. Primeiro, por ter me deixado viver. Viver é bom. Viver é gostoso. Vivendo, eu encontro vocês. Isto é amor. Ainda que não tivesse pernas, não tivesse braços, haveria um canto de gratidão, porque há esse testemunho. Podem procurar diversas vezes esse testemunho de gratidão. Ainda que eu não tenha nada, ou ainda que eu tenha tudo, e tenha de me preocupar com a manutenção de tudo, Paulo diz, aprendi a viver contente em toda situação. Então, esta é um modelo de personalidade sob a primazia de Cristo. E, por fim, o terceiro testemunho da vida e obra da personalidade de Deus em Cristo. Aqui é interessante ler a totalidade. Versículos 35 a 37. No dia seguinte estava
João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, vendo isso, seguiram a Cristo. É preciso que, para que a personalidade seja firme, forte, crescente, que eu conheça o verdadeiro teor da minha necessidade. Nossas necessidades são aparentes, a maioria delas. Por exemplo, aquela garotinha que está saindo de casa, arrumando o cabelo, a mãe fala: filha, estamos atrasada, por que arrumar tanto cabelo? E ela pensa: para ver se eu consigo arranjar um marido. O que eu quero é um marido. Hoje em dia, a sociedade está sendo dirigida até para a deformação desse conceito. Mas o sentimento de que eu preciso arranjar alguém, se eu não arranjar alguém, eu não serei eu mesmo. E é uma necessidade artificial, mentirosa. O homem que tem Deus tem tudo. Tudo de que ele precisa. Ainda que não tenha pai e mãe, a promessa: não vos deixarei órfãos. E aquele que não tem um cônjuge, tem irmãos e tem irmãs. O desenvolvimento dessa personalidade satisfeita em Cristo, com contentamento, é que faz exaltar a beleza. É claro, as pessoas às vezes dizem: mas pastor, tem necessidade física. A Bíblia diz: quem está abrasado, que se case. Se não casar, tira este abrasamento. Sublima. Conheço algumas pessoas que belas na vida. Uma delas, companheira nossa, cuidou do Davi, estudou conosco, foi ser missionária. E lá entre os índios, adotou alguns. Foi mãe. Trabalhou na vida dessas crianças. Outras, mais recentemente, têm escrito, têm produzido de maneira satisfatória. Como eu vou querer ser uma companhia para o cônjuge se eu não ser amigo dos amigos, amiga das amigas? O casamento é apenas uma exclusividade de um tipo de amizade, mas ele é igual em tudo do amor aos semelhantes. O que eu vou entregar para minha esposa? Este eu carente que preciso dela para viver? E se ela morrer, eu serei um viúvo babão? Um viúvo louco? As minhas necessidades me conduzem à escravidão desta vida, porque elas são terrenas. Mas Deus sabe de que eu necessito. Deus tem preparado para o meu coração a satisfação de viver tudo de que eu preciso. Poderíamos ir por aí, mas está na hora da gente terminar. O que vai formar a sua personalidade, em primeiro, é o verbo da vida, é a palavra de Deus. A palavra escrita, lembre-se, esse negócio de você ouvir alguém, até mesmo esse sermão, e achar que isto é a verdade, não. Poderei ser verdadeiro se fiel à palavra, mas a palavra é a verdade. E cada um tem que se alimentar desta palavra. Ela é o alimento que produz a personalidade. Em segundo lugar, a oração, que vai processar este alimento na conversa com Deus.
a personalidade cresce, flui e extravasa para servir aos outros. Foi desta maneira que a voz do que clama no deserto perdeu a cabeça por amor de Cristo. João Batista foi decapitado, mas de Jesus veio uma declaração a seu respeito. Nascido de mulher, nenhum outro homem houve como João, que refletisse a personalidade de Cristo. Meu pedido a vocês: é que na fraqueza da minha pregação, e isto eu orei muito, não conseguindo expressar tão bem, que o entendimento do testemunho de João possa ser visto, possa ser bebido, possa ser comido na carne e no sangue do Senhor Jesus. E aprendermos a viver o grande eu sou, com contentamento, com alegria indizível. Deus os abençoe.